mito destruído, né? Porque havia um mito, né? E havia também realmente uma preocupação de que qualquer país do mundo que atacasse diretamente o território de Israel ia ser pulverizado com armas nucleares pelos Estados Unidos ou pelo próprio Estado de Israel, que tem essas armas nucleares, né? Então, na visão de todo mundo, o Irã não era para existir mais, né, no mapa após o ataque a Israel. Então, isso aí destruiu um mito muito grande, né, de que Israel era uma fortaleza invencível no Oriente Médio, né? Você pode ver que esse mito passa até propagado culturalmente, né? Tentam propagar isso. Não sei se você já viu aquele filme Guerra Mundial Z, que era um filme de zumbi. O último lugar que os zumbis invadiram era Israel, né? Que era uma fortaleza, tal, para tu ter uma ideia do quão esse mito ele é propagado por aí, né? E o que o Irã conseguiu provar com esse ataque é que Israel é frágil, né? E os Estados Unidos perceberam isso também. Lembrando que, em primeiro lugar, três bases aéreas, três bases do Irã foram destruídas, né? Destruídas, é, foram atingidas com danos, né, graves, com danos, né? Tiveram danos e tiveram baixas ali, segundo informações da mídia árabe, uma base da Mossad, uma base da Força Aérea e uma base do Exército de Israel. Três bases principais ali. Por quê? Por que essas bases foram atingidas? Porque essas bases foram alvo. É importante deixar claro aí. Foi atingido porque foi o alvo. Então, quer dizer, o ataque do Irã ele foi exitoso porque atingiu o que queria atingir. Ah, mas os drones eram para confundir o sistema de defesa aérea, entendeu? Então tu vê que aquela frase, né, que é possível contar um monte de mentira dizendo apenas a verdade, né? Ah, o sistema de defesa aérea bateram a maioria dos drones, sim, porque eram para bater para que os mísseis hipersônicos atingissem essas bases importantes. E por que essas bases foram escolhidas? Porque era a base de onde saiu a aviação para poder atacar o consulado. Então, o Irã ele deu uma resposta diplomática comedida, né? Comedida, ainda que impressionante, porque não sei se você sabe, foi o maior ataque de drones da história até agora, né? Foi o maior ataque de drones da história. E foi um ataque ali sem precedente. O último ataque que Israel sofreu em seu território foi um ataque de Saddam Hussein, só que o ataque só causou dano material, não chegou a matar, não chegou a causar baixas, né? E essa ideia de que não houve baixas é refutado pela própria mídia israelense, né? Ao contrário da mídia brasileira, a própria mídia israelense ela não se comporta como um gabinete de propaganda do Netanyahu, como a mídia brasileira, né? Se você entrar na mídia israelense, mesmo aqueles jornais conservadores, eles têm críticas ao governo, né? Coisa que você não vê aqui na mídia brasileira, né? Por isso que eu falo que no Brasil não tem imprensa, né? Tem organizações criminosas que comandam os meios de comunicação, né? Sim, três bases foram atacadas, então é mentira o que a imprensa está dizendo que não houve resposta, tanto que você viu o quanto o governo de Israel queria dar resposta, né? Ué, mas se não atingiu nada, por que dar uma resposta, né? Por que não parar por isso mesmo, né? E o Irã botou ali a cara na mesa e o Irã disse assim, né? E lembrando, a gente vê a diferença, né? Por que os Estados Unidos, desde 1º de abril até o dia 13, que foi o dia da resposta, né? 1º de abril foi o ataque ao consulado, a 13 de abril foi a resposta. Os Estados Unidos ficaram preocupados, porque a cultura do Irã é diferente, né? Eles não têm meias verdades, né? Eles falam assim, vamos retalhar, porque vão, né? É porque vão. É, se eles falam que vão, é porque vão. Até porque não tem lógica, né? Se você não fosse retalhar, você não ia ficar todo dia falando que vai retalhar, porque aí você está se preparando a sua própria desmoralização, né? Então, eu dizia sempre, o pessoal e ainda vinha lá comentar: ah, mas o Irã não tem coragem, ah, mas o Irã está só na retórica. Não, gente. Se eles estão falando que vão fazer, é porque vão. E aí fizeram, né? E desmoralizaram Israel,
mostraram para o mundo, principalmente para os Estados Unidos, primeiro, que já é muito frágil, que não consegue se defender sozinha, que os Estados Unidos não consegue defender Israel sozinha e que eles não têm medo dos Estados Unidos.